Amados, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias do Evangelho segundo Mateus. Mateus, no capítulo de número 6. Mateus 6, verso 22. É um trecho que eu acho muito profundo de Jesus, muito lindo. Mateus 6, 22, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos, olha só como a importância do nosso olhar, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém, amados? Vamos orar. Senhor amado, nós viemos aqui buscar o Teu reino e a Tua justiça. Por Ele, pelo Senhor, sabendo que o Senhor sim nos acrescenta, mas o Senhor é a nossa riqueza. Queremos o Teu reino, queremos a Tua justiça. Nos ensina os Teus caminhos, Senhor, nos ensina o Teu olhar. Faz-nos ver a vida como o Senhor vê e nos abençoa nesta manhã. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Tudo começa com o olhar, né, amados? A maneira que a gente interpreta a vida, a maneira que a gente analisa as situações, a maneira que a gente olha para o que está ocorrendo ao nosso redor, ou ocorrendo com nós mesmos, e quais as lições que a gente tira daí, quais as emoções que provêm daí. Quando você olha para a vida de uma dada maneira, suas emoções podem ser completamente diferentes. Tem uma figura que me ajuda a entender muito isso. Por exemplo, se você usa óculos de uma certa tonalidade, por exemplo, se a lente do óculos fosse azul, o que acontece, né, irmãos? Tudo que você olhasse, tudo para o que você visse, ia ter tons azulados, tudo ia ficar azulado. E muitas vezes os óculos, a lente que a gente põe na nossa vida é embotada, ou tem uma cor pessimista, ou tem uma cor que não a valoriza, né? O que você tem, o que você vive. A gente, por causa dos óculos, por causa da lente, do nosso olhar, pode mudar a cor de tudo que a gente vê. E todos nós temos óculos, sem exceção. Mesmo quem está aí sem óculos, você tem um óculos para o qual você olha a vida, né? Esse óculos é formado pela sua cultura, é onde você foi criado, a família de onde você veio, as experiências de vida, os traumas, o que você aspira, os seus valores, os seus desejos, tudo isso forma o seu olhar, que como Jesus diz, o olhar é a candeia do corpo, é a lâmpada da vida, é aquilo que vai iluminar, né? Que tiver tudo apagado, você não enxerga. Então é a luz que vai iluminar e vai te fazer enxergar a vida de uma dada maneira ou de uma outra maneira. Se tiver o olhar correto, como Jesus disse, o seu corpo, a sua vida será luminosa. Então veja que Jesus não fala, olha, dependendo de como está a sua vida, vai ser luminoso. Não. Se você tiver o olhar correto, a sua vida vai ganhar mais luz, necessariamente. E também, necessariamente, se o seu olhar for um olhar incorreto, um olhar errado, equivocado, a sua vida pode estar linda como for, ela vai perder valor, ela vai diminuir em qualidade imediatamente.
Com o olhar correto, você pode ter paz, mesmo em situações adversas. Com o olhar correto, você pode ter descanso, pode ter alegria, pode se sentir livre. Tudo isso só com o olhar correto. E com o olhar indevido, com o olhar errado, o olhar de trevas, que Jesus chama, você vai estar cheio de preocupação e ansiedade, como Jesus disse. Está sempre correndo atrás de coisas, sempre com medo do futuro, sempre afligido pelo passado, tudo por causa do olhar que você adota. Se nós tivermos o olhar de Jesus, a gente pode ir para a vida de uma outra maneira. Mesmo Jesus tendo uma vida com diversas adversidades, perda do pai, todo mundo perseguindo ele, querendo derrubar ele, amigos que acabaram por trair ele, mesmo assim ele os amava e continuou amando. Tudo é no olhar, amados. Se a gente tiver um olhar adequado, um olhar de luz e não um olhar de trevas, a gente pode ir adiante, como Jesus diz, com um corpo cheio de luz. Se a gente tiver um olhar luminoso, o nosso ser, a nossa essência vai ser cheia de luz. Tudo depende de como você enxerga. Às vezes cai uma chuva, tem gente reclamando que está chovendo. E tem gente agradecendo, porque vai limpar, vai trazer água para as lavouras. A gente pode reclamar da saúde, mas podemos lembrar que nós estamos vivos e que logo estaremos bem. A gente pode se queixar dos pais, ou lembrar daquilo que fizeram por nós, e por termos nascido, por termos a bênção, o presente da vida, né? A gente pode reclamar, meu Deus, eu estou cansado, mas eu tenho que trabalhar, tenho que ir trabalhar. Ou agradecer por ter um trabalho, por ter uma remuneração. A gente pode reclamar pelo tédio de fazer as tarefas de casa, ou agradecer a Deus por ter um teto. O olhar muda tudo, irmãos. A qualidade de vida, muitas vezes, depende até menos das coisas externas e mais da maneira como uma pessoa encara a vida. Aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa pesada, ela está sempre dando um jeito de reclamar, de criticar, de achar ruim. Pode estar viajando num lugar belíssimo, ela vai reclamar da temperatura ou do hotel, alguma coisa a pessoa sempre acha para reclamar. Já a pessoa com um olhar de luz, ela vai estar sempre procurando uma maneira de agradecer, uma maneira de curtir o momento, de ser feliz. Tem uma frase do Rogério Ceni, né? Eu, como São Paulino, gosto demais dele, mas ele fala, agora que ele é treinador, ele fala, eu quero que o time veja o jogo como eu via quando eu era jogador. Ele era um jogador de excelência absoluta, um grande vencedor, né? Então ele fala, eu quero que o meu time veja o jogo como eu via. E eu acho que essa frase tem muito a ver com como que Jesus espera de nós. Eu acho que Jesus quer que a gente veja a vida como Ele a vê. O olhar, que a gente veja a vida como Jesus via. Jesus, passando por tantas adversidades, Ele sempre estava cheio de luz, porque o olhar dele é um olhar de luz. Então, o cristianismo, o evangelho, tem muito a ver com a forma de enxergar a vida. Porque enxergando da maneira correta, você vai viver da maneira correta, porque o seu olhar já leva luz para o seu caminhar. Uma forma de enxergar correta, como Jesus diz, muda a forma de viver. Porque um olhar de trevas, como Jesus aqui fala, é um olhar que traz preocupações, que traz medo, que traz inseguranças. Jesus fala que esse é o olhar do pagão. O pagão corre atrás dessas coisas, o pagão está cheio de ansiedade e medo. Por quê? Porque o pagão, aquele que não crê em Deus, ele não coloca Deus na equação. Você está passando por uma coisa, o pagão, o cético, o ateu, enfim, ele não coloca Deus na equação, e só tem aquela coisa acontecendo, e o olhar dele já vira um olhar pessimista, um olhar de dificuldades, e se aflige com isso. Já o olhar de luz traz Deus para a equação, traz Deus para a circunstância, e você sempre sabe que tem alguém olhando por você. Ele fala dos lírios do campo, um trecho aqui que a gente pulou, das aves do campo, que Deus cuida delas.
Se Deus cuida do lírio do campo e das aves que hoje existem, amanhã já pereceram, quanto mais de nós, homens e mulheres de pequena fé. Deus está sempre com você, por isso ele diz, não andem ansiosos por essas coisas. Tenham um olhar de luz diante do que quer que seja, irmãos. Coloque Deus na equação. Você pode, não precisa ser um alienado, fingir que nada está acontecendo, mas pega o que está acontecendo, pode pegar todos os detalhes ruins ou bons, mas coloque Deus na equação. Você, para ter um olhar de luz, tem que colocar o Deus da luz nessa situação. E fixar o seu olhar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, fixamos os olhos não naquilo que se vê, os seus problemas, as suas dificuldades, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, tudo passa, amados, tudo passa. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olhe sempre para as promessas de Deus, como nós cantamos aqui. Olhe para as promessas de Deus. Olhe para a vida eterna que você vai ter. Olhe para o Deus que olha por você. Então, isso pode nos trazer luz para o nosso interior. Se o nosso olhar é de luz ou se o nosso olhar é de trevas. Jesus diz que a aflição do pagão é porque ele corre atrás destas coisas. Que coisas? Ele corre atrás de trabalhar, fazer cursos, investir, comprar, etc. Aí você pensa, bom, mas eu como cristão também faço essas coisas, né? Trabalhar, comprar, aprender, né? Jesus diz a preocupação do que comer, do que vestir, do que beber. Eu também faço essas coisas, claro. Só que uma coisa é você fazer as atividades suas, outra coisa é correr atrás delas. Veja que o correr, a vida apressada, a vida agitada, já traz um olhar de aflição, você se aflige com essas coisas, você vive em função disso, e você se agita demais, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e você reduz a vida a tarefas, você reduz a vida a uma eterna perseguição por mais e por mais. E isso leva o ser humano a aflições, ao que Jesus diz, ao sempre temer o mal, a sempre correr atrás de coisas, sempre nessa busca desenfreada. O cristão, pelo contrário, que Jesus diz, em vez de correr atrás dessas coisas, ele corre atrás, entre aspas, do reino de Deus e a sua justiça. É o que ele coloca em primeiro lugar. Quando você coloca em primeiro lugar o comer, o beber, o vestir, enfim, corre atrás do mamon, corre atrás do dinheiro, a sua vida se reduz a isso, isso gera ansiedade. Agora, quando você corre atrás, entre aspas, põe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando você só de pensar no reino de Deus, já te traz paz. Quando só de você colocar em primeiro lugar as contas a pagar, já te traz aflição. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. É um olhar que põe nas coisas eternas o primeiro lugar, aquilo na qual sua vida se baseia, no reino de Deus e a sua justiça. Então, para o pagão, a vida se resume a comer, beber, vestir, trabalhar, e isso gera ansiedade. O cristão vê a vida assim. O que é a vida para mim? É amar, é servir, é fazer coisas boas, é andar com Deus. E Deus me ajuda em tudo isso. E as demais coisas, o comer, o beber, o vestir, o trabalho, a carreira, Deus me ajuda em todas elas. Todas as demais coisas são acrescentadas. Então, o seu coração, a sua vida, tem que colocar em primeiro lugar Deus. É Deus. Deus é a minha vida. Deus é a minha alegria. Deus é a minha paz. Deus é o meu descanso. Esse é o olhar, tem que ser o olhar do cristão. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas, pastor, e as demais coisas? As demais coisas serão acrescentadas. Se você descansar em Deus, se você buscar a Ele, fazer como um compromisso com Deus, de louvar a Ele todos os dias, falar com teu Pai todos os dias, meditar na palavra, vir à igreja, as demais coisas vão sendo acrescentadas naturalmente. Você não precisa se afligir, não precisa temer.
o futuro, colocar nas mãos de Deus. Esse é o olhar de luz, que vai gerar luz no nosso interior. O apóstolo Paulo, ao falar sobre aqueles que têm dificuldade em crer, ele falando sobre a ressurreição, né? Alguns não criam na ressurreição, o apóstolo Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, ele cita um ditado daqueles que não creem, daqueles que não têm fé, ateus, etc. Você não tem vida eterna, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, essa frase sintetiza o olhar do pagão. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, uma vida muito simplória, né, irmãos? Muito superficial. Qual que é a vida daquele que não crê em Deus? Vamos comer, beber, porque amanhã a gente morre, daqui a pouco a gente morre. É um olhar de morte, é um olhar de finitude. E o olhar do Evangelho nos ensina a olhar além, a ter uma vida mais profunda do que apenas correr atrás de comer, beber, porque amanhã a gente morre. Por isso que Jesus diz, né, que os pagãos, ele diz, não se preocupem dizendo o que amanhã vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque os pagãos correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa disso. O Pai Celestial sabe. E se Ele sabe, é uma expressão para dizer, Ele vai estar cuidando disso com você. Você vai estar realizando as tarefas e Deus vai estar abençoando. Você não precisa se preocupar. Você deve cuidar dessas tarefas, como toda pessoa responsável, mas Deus sabe que você precisa e Deus vai te ajudar em tudo isso. Agora, a sua grande preocupação do comer aqui que Jesus coloca, a nossa verdadeira comida tem que ser algo mais profundo. Jesus até fala, quando tentado por Satanás, né, Jesus 40 dias sem comer, e Satanás chega para ele e fala, você não é um filho de Deus? Vai ficar passando tanta fome assim? Ora, se você é filho de Deus, em vez de estar aí na miséria, nessa situação, passando fome, ordena que as pedras se transformem em pães. E Jesus dá uma grande lição a nós. A vida de um homem não é meramente comer e beber e depois morrer. Ele diz, não, nosso verdadeiro alimento é de toda a palavra que procede da boca de Deus. É mais do que pão a nossa vida. A gente deve se alimentar de algo mais profundo. Nem só de pão vive o homem. A vida do homem não é só comer e beber, mas a vida de um homem é se alimentar de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem, o ser humano, ele quer receber amor, ele quer receber paz, ele quer saber-se unido à essência de Deus, a gente quer se sentir amparado, a gente tem uma vida mais profunda do que um animal que só come, bebe e morre. Não, a gente quer algo mais profundo. E os discípulos, certa vez, encontraram Jesus lá em João capítulo 4. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, chegam até Jesus e os discípulos insistem com ele, mestre, come alguma coisa. E Jesus diz, eu tenho algo para comer que vocês ainda não conhecem. Que os discípulos ainda estavam nessa vida muito simples de tarefas, o que comer, o que beber, o que vestir. E Jesus fala, eu tenho algo para comer que vocês ainda não conhecem. E é triste, né, irmão, se os cristãos ainda ouvirem isso e Jesus falar isso para eles. Eu tenho algo para comer que você ainda não conhece. Que a gente possa ter já conhecimento disso, né, amados? Aí os discípulos perguntam, mas será que ele trouxe alguma comida? Será que ele achou comida? Alguém trouxe comida para ele? Aí Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Será que, amados, pode ser essa também a nossa comida? Fazer a vontade de Deus? Você, ao buscar a Deus, você se sentir tão alimentado na sua alma, que parece que te saciou. A gente vê as pessoas buscando, correndo atrás, para usar a expressão de Jesus, correndo atrás de tantas coisas, corre atrás disso, corre atrás daquilo, corre atrás da carreira, faz curso, vai, corre, e chega no final exausto e continua vazio. Continua sem um alimento que sacia a alma. Por isso que Jesus diz, não é só pão que vai satisfazer a alma humana, não satisfaz, amados. A
pessoa pode viajar o que for, pode postar lá nos lugares mais lindos, pode se encantar com a beleza da natureza, gastando, mas no fim da conta, depois de postar tudo aquilo, corre, quando está dentro do seu quarto, às vezes está meio vazio, porque tudo isso não preenche, amados. Isso realmente não preenche. E aí Jesus fala para a humanidade inteira, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E essa é a comida que preenche. Que comida é essa? Fazer a vontade de Deus. Isso preenche, amados. Mas que vontade de Deus é essa que preenche o nosso ser? Lá em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo diz, a vontade de Deus é essa, que vocês se santifiquem, que vocês se tornem pessoas melhores, que vocês amem, que vocês pratiquem o bem, que vocês façam coisas boas com a sua vida, que vocês transbordem amor para os outros, que vocês façam o bem, tenham palavras que edificam. Tudo isso, amados, que a gente faz e vai fazendo com o nosso ser, a gente olha no espelho e sente que Deus está mudando o nosso interior. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente começa a ser transformado por dentro. A gente começa, como diz o apóstolo Pedro, a sermos participantes da natureza divina. Isso é difícil para a mente, mesmo para os cristãos, entender o quanto isso preenche. Por isso que Jesus diz para os discípulos que já caminhavam com ele ali um ano e meio, ele fala, olha, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Esses discípulos viriam a conhecer depois e andariam como Jesus andou. Essa é a minha comida, fazer a vontade de Deus. Qual é a sua comida? Ou será que a gente vive como os pagãos? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou a gente tem uma comida que é mais do que o pão que Satanás oferece, que hoje não é pão, né? Ele oferece para as pessoas se corromperem, oferecem viagens, riquezas, fama, tudo que Satanás vai oferecendo. E ofereceu para Jesus, toma Jesus esse pão, toma Jesus a fama, eu te dou todos os reinos do mundo, só basta você se prostrar e me adorar. Jesus diz, não, nada disso preenche. Não é disso que a alma humana se satisfaz. A alma humana se satisfaz da palavra que procede da boca de Deus. A alma humana se satisfaz quando faz a vontade de Deus. É engraçado que o que satisfaz não é fazer a nossa vontade. Porque o que a gente pensa? Se fizer a minha vontade, se acontecer tudo do jeito que eu quero, isso vai me satisfazer. Não, é quando você faz a vontade de Deus, é isso que satisfaz. Já citei algumas vezes, né, mas um dos livros das Crônicas de Nárnia, eles estão buscando acho que é um baú mágico que faz acontecer o que você fala, né? O que você fala, aquilo acontece. Aí estão indo no navio procurando esse lugar onde tem isso, e tem uma pessoa num barquinho remando desesperado na direção contrária. Aí o pessoal daquele navio fala, você encontrou, você sabe onde está esse baú? Sim, eu encontrei. E é a pior coisa que existe. Mas por quê? Por que é a pior coisa que existe? E ele remando desesperado, tentando fugir. Ele fala, fujam, saiam correndo, não vão para lá. Mas por quê? É tão ruim assim? Ele fala, porque ele faz acontecer todas as suas vontades. E essa é a pior coisa, amados. Se a nossa vontade acontecer e não a de Deus, todos nós seremos destruídos. Agora, se a vontade de Deus acontece, que é boa, perfeita e agradável, nós somos transformados e a nossa vida ganha plenitude. Não é riqueza, não é fama, não é isso que nossa alma precisa. Nossa alma precisa se sentir bem, em paz, em descanso e amando e sendo amados. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, tudo quanto fizerdes, tudo, amados, que você for fazer, para que você tenha essa plenitude, para que você se encha de Deus, tudo que você fizer, faça primeiro de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Se você faz para Deus, não de uma maneira egoísta, só querendo satisfazer as suas vontades, você faz para Deus e para fazer o bem, você vai receber uma herança e Deus vai te abençoar.
Em 1 Coríntios 10, né, já que a gente fala essa frase que sintetiza o pensamento pagão, comamos e bebamos, a vida é isso, é comer, beber e depois morrer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso rompe, irmãos, com o nosso egoísmo, rompe com o pensamento mesquinho, rompe com essa vida muito pequena, muito limitada, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não. Quer você coma, quer você beba, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Isso vai trazer luz para o seu ser, isso vai mudar a forma de você viver a vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Boa parte da alegria, né? Falando de beber, boa parte da alegria do pagão está na bebida, né? Na bebida ou em qualquer tipo de artifício químico. Pode ser remédio, pode ser drogas, qualquer coisa que a pessoa compra uma felicidade, pode ser compras também. Qualquer coisa que você compra uma felicidade externa, achando que aquilo, de novo, vai preencher a pessoa. Uma felicidade que está fora dela. Não, isso não traz felicidade. Isso não sacia a sede profunda da alma humana. Eu já preguei aqui um trecho que eu acho belíssimo, lá do livro de Eclesiastes, que Salomão, na sua profunda riqueza, o homem mais rico da sua época, diz que ouro e prata tinha como pedra na cidade, tamanha riqueza, tamanha prosperidade que a nação de Israel chegou naquele momento. E Salomão diz que eu, na minha sabedoria, tentei identificar onde estava a verdadeira alegria. Porque Salomão chegou em tal nível de sabedoria, se você for ler o livro de Provérbios, está ali listada a imensa sabedoria de Salomão, ele começou a achar tudo vaidade. E se você olhar, irmãos, se você olhar com esse olhar de discernimento, esse olhar de sabedoria, e vai entrar no Facebook, no Instagram, se tiver um pingo assim desse olhar de sabedoria, você vai ver ali as pessoas postando, e você vai ver que tudo ali é vaidade, irmãos. É tudo correr atrás do vento, como diz Salomão. As pessoas só postando coisas para serem validadas, só para ostentar, ou só para se achar melhor que os outros. É muita vaidade, é muito correr atrás do vento. Tudo é vaidade, Salomão dizia, tudo é vaidade. E ele falou, eu resolvi usar a minha sabedoria e buscar onde estava a verdadeira vida, a verdadeira alegria. E ele diz, eu investi em construções e palácios, criei belos jardins, criei edificações, e ao terminar tudo isso eu vi, tudo era vaidade. E ele fala, eu me enchi de mulheres, criei um harém com as maiores beldades, olhei para tudo aquilo e vi, tudo era vaidade. E aí eu resolvi juntar prata e ouro, como nenhum dos meus antepassados já fizeram. Juntei bois, juntei bens, tinha propriedades, tinha riquezas, os maiores confortos, um palácio cheio de comidas e bebidas. Ele olhou para tudo aquilo, no auge da minha sabedoria, Salomão diz, eu olhei para tudo aquilo e tudo era vaidade. E ele falou, eu me enchi então de músicos, teatro, grandes opções de entretenimento, e me alegrei por um tempo, ele fala. Mas depois eu olhei para tudo aquilo e vi, tudo era vaidade. Então resolvi entrar na ciência, estudei os céus, estudei os animais, as plantas, me dediquei a investigar tudo que Deus havia criado. E aquilo me trouxe sabedoria. Ele fala, aquilo tinha conteúdo, tinha conhecimento. Mas mesmo isso, eu olhei no fim e falei, tudo isso também era vaidade, correr atrás do vento, e era um peso para a alma ter que estudar, correr atrás dessas coisas. Era correr atrás do vento. E aí, no fim disso, e aquela pessoa que ir contra isso vai estar correndo atrás de uma conclusão que já nos foi dada e que todos vamos chegar, se tivermos E Salomão diz, a verdadeira vida está em temer ao Senhor, buscar a Ele e servir ao próximo. Aí está a verdadeira sabedoria, aí está a verdadeira alegria. Jesus diz que quando a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, está ali extraindo o poço, da água do poço,
trabalhando com uma mulher que ela estava ali fazendo as suas tarefas do dia, e Jesus olha para ela e fala: mulher, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará na pessoa uma fonte de água para a vida eterna. Então, amados, todo tipo de alegria externa, todo tipo de água, entre aspas, entendam a simbologia, toda água que o ser humano buscar, todo tipo de ostentação, todo tipo de riqueza meramente material que a pessoa busca, seja palácios, seja estudos, seja bebida, seja mulher, seja tudo que for externo, você vai ter sede outra vez. Nada disso sacia de vez a alma humana. Agora Jesus fala, a água que Ele dá, quando a gente busca a Deus de verdade, caminha com Jesus, essa água se torna na pessoa uma fonte. Então não é uma água que você sempre tem que buscar, sempre correr atrás. E corre atrás dessas coisas. Como os pagãos correm atrás dessas coisas, correm atrás do vento. E tudo não passa de mera vaidade. Jesus diz, não. A água que Deus nos dá gera em nós uma fonte. Então, a alegria não está lá fora, buscando lá fora. Não, a alegria está dentro, porque virou uma fonte de água dentro de nós, que jorra e jorra para a vida eterna. Então, não é comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, a gente se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Porque Deus se torna a nossa alegria. E Deus está dentro de nós, não depende de nada, não depende de acontecer nada, não depende dos meus sonhos se realizarem, não depende de eu conquistar o que eu aspiro. Se eu conquistar, ótimo, se eu não conquistar, a alegria já está dentro de mim. Já tem uma fonte de alegria dentro de mim, que é estar com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos nele. Em Deus. Ele, fazer a vontade dele ser a nossa comida, a nossa bebida ser a água que ele nos dá. Comamos e bebamos que amanhã morreremos? Não. Nossa comida é fazer a vontade de Deus. A nossa bebida é nos alimentar, nos saciar na fonte de Jesus, e nós não morreremos. O pagão pensa no aqui e agora, e pensa nele mesmo, por isso se corrompe. Não, se é comamos e bebemos que amanhã morreremos, então eu vou roubar mesmo, eu vou me corromper, eu vou trair a minha esposa, eu vou fazer o que eu quiser, que eu tenho aqui, essa vida é curta, a vida é curta, então vou beber, fumar, me drogar, trair, roubar, me corromper, porque a vida acaba logo. O cristão não, ele pensa na vida por vir, ele pensa nisso e investe nessa vida. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida do pagão é uma contagem regressiva para a morte. A vida do cristão é uma contagem regressiva para a verdadeira vida. Nós, amados, cada dia que passa, você está um dia mais próximo da glória eterna. Você está um dia mais próximo de se ver face a face com o Criador do universo. E não tem nenhuma palavra que eu ou qualquer ser humano possa dizer para descrever essa experiência. Quando você estiver naquele dia diante de Jesus, diante do Criador do universo, daquele que deu a vida por você, amados, vai ser uma experiência indescritível. Uma experiência que vai ter valido a pena. Todo não que você disse ao mal e todo sim que você disse ao bem. Tudo que você resistiu, tudo que você enfrentou, tudo que você teve que lutar e sofrer, amados, naquele dia, aquele primeiro segundo diante dele já vai ter valido a pena absolutamente tudo. E vai ser só o início. Só o início de uma caminhada eterna com Deus. Então nós, amados, não estamos bebando, comamos e bebamos que amanhã morreremos, a vida é curta. Não, a vida é muito longa, a vida é eterna. Nós estamos em uma contagem regressiva para a verdadeira vida. O viver tem que ser Cristo.
Vá para a cruz, irmão, se for necessário. Carregue a cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Não importa o peso da cruz, o viver é Cristo, porque o morrer vai ser lucro. Nós vamos para a vida eterna. Nós vamos para junto de Deus. Nunca tirem isso da memória. A cada decisão que você tomar, pense bem nessa decisão, porque você tem uma vida eterna. Você tem alguém para quem você precisa honrar. Você tem que satisfazer e honrar a Deus. Uma vez eu vi, não sei se foi um pastor dando um testemunho, não lembro direito onde que eu vi essa frase, mas o pessoal estava dizendo: coitado, ele é um advogado, mas é cristão, então ele é correto, honesto, coitado, ele nunca vai ser bem-sucedido. Porque a gente sabe que nesse mundo aí tem muita coisa complicada, né? Como assim nunca vai ser bem-sucedido, irmãos? É isso que a gente tem que mudar. Ele é bem-sucedido ao olhar de Deus. O problema é aquele negócio, a gente tem o olhar do pagão ou o olhar do cristão. Ser bem-sucedido é ser rico e famoso, e depois dos 50, 60, 70 anos aqui na Terra, ir para longe de Deus, isso é ser bem-sucedido? Não, isso é vaidade e correr atrás do vento, e vai ter implicações eternas. Ou a pessoa é correta e honesta, esse para Deus está recebendo uma salva de palmas e está ouvindo a voz de Deus. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Esse pouquinho, em vez de aspirar por fama, riqueza e aplauso humano, você foi fiel nesse pouco. Foi. Eu no muito te colocarei. A quem nós vamos honrar, irmãos? A quem nós vamos satisfazer? Só para poder postar depois no Facebook, na internet, fazendo uma viagem maravilhosa. A verdadeira viagem que nós precisamos fazer, irmãos, é para Jerusalém Celestial. Essa é a viagem que nós temos que ter. Se não for fazer viagem nenhuma aqui, ou no máximo for aqui para Pirinópolis, dê glória a Deus, irmãos, porque você precisa ser um cristão bem-sucedido aos olhos de Deus. Nunca negocie isso, porque eu estou te dizendo, na autoridade da palavra de Deus, vale mais servir a Deus do que servir aos homens. Vale mais comer à vontade de Deus. Vale mais beber daquilo que Cristo te dá do que viver nos banquetes do mundo e depois não ser chamado para o verdadeiro banquete, onde Jesus prometeu, lá na Santa Ceia: esse é o último vinho que bebo com vocês, até beber novamente com vocês no céu. É esse o maior banquete que nós precisamos participar. O apóstolo Paulo, dizendo ao seu filho Timóteo, ele diz: a piedade, a bondade, com contentamento, essa é a grande fonte de lucro. Olha o olhar, irmãos, como a gente precisa ter esse olhar. A piedade, com contentamento, com gratidão, esse é o grande fonte de lucro. Por quê? Porque nós nada trouxemos a este mundo e dele nada podemos levar. O bilionário não vai levar um centavo para a vida seguir. Nem eu, nem você, nem ele. Mas, se tivermos piedade com contentamento, nós veremos aquilo que nós investimos lá no céu. Por isso que Jesus diz: cuidado, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, pois onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se nós acumularmos tesouros no céu, irmão, olha, essa é uma coisa que, se você entender e crer, se você crê em Jesus, você tem que crer no que ele está dizendo. Se você crê, eu creio em Jesus, mas você crê nisso aqui? Onde você está acumulando tesouros? Aqui na terra ou lá no céu? Qual o tamanho da sua poupança lá no céu? Porque é isso que mais vai valer a pena. Se o nosso tesouro aqui na terra for grande ou pequeno, não sei. Agora, o tesouro nos céus, que vai ser por toda a eternidade, tem que ser o maior possível. Acumule tesouro nos céus.
Toda vez que você tiver a oportunidade de fazer o bem ou não fazer, faça o bem. Isso acumula um pouquinho mais de tesouro nos céus. Toda vez que você for fazer o mal ou tiver que escolher em não fazer, não faça, porque isso acumula tesouro nos céus. Cada escolha nossa é um pouquinho a mais lá no galardão, no céu, que a gente coloca diante de Deus. Tudo isso, irmãos, está sendo registrado. A Bíblia diz que naquele dia os livros serão abertos. E todas as ações humanas, toda a palavra que for dita, estão lá registradas. E tudo isso vai trazer implicações. Pense bem, pense na eternidade, faça a escolha certa, tenha esse olhar que lembra da eternidade, um olhar que lembra de Deus, em cada atitude, lembrar de Deus, lembrar da eternidade, lembrar de acumular tesouros nos céus e buscar as coisas do alto. Veja que é um esforço que o Evangelho faz com a nossa alma, que quer pensar só no aqui e agora, só no comer e beber, porque amanhã a gente morre. É isso que é a cultura do mundo. Às vezes a gente pensa, o mundo, e esquece que é essa cultura que muitas vezes a gente tem. Que às vezes, sem pensar, a gente repete, a vida é curta. Não, a vida não é curta, a vida é muito longa. Longínqua, ela é eterna. Essa vida aqui, ela vai continuar. E o que nós estamos fazendo? O apóstolo Paulo diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, então procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Quando a gente se batiza, quando a gente se entrega a Deus, vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então também vocês serão manifestados com Ele em glória. E por isso, se você está pensando nas coisas do alto, está buscando as coisas do alto, que você vai ser revelado na glória com Cristo, então façam morrer tudo que pertence à natureza carnal, pecaminosa. Faça morrer tudo. Desejos maus, idolatria, impureza. Faça morrer tudo isso, irmãos, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Se você tiver o olhar de Cristo, como eu disse, Jesus quer que você olhe a vida com o olhar que Ele tinha. Nossa, como é que Jesus aguentou nunca pecar? Porque Ele tinha um olhar sabendo que tudo é besteira. O pecado é uma grande e imensa tolice. É idiota, é ridículo, não vale a pena e por nenhuma perspectiva, só pelo prazer imediato, tolo e vão, que é difícil a gente praticar, mas vale a pena. Se nós tivermos o olhar de Cristo. Fazer o bem vale a pena. Fazer o mal não vale a pena. Que a gente tenha o olhar do Evangelho, irmãos, porque isso muda tudo. Quando a gente tem o olhar de Jesus, a gente agradece, a gente louva, a gente busca a Deus, a gente pratica o Evangelho, a gente faz o bem e não negocia a nossa vida com Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, que fazer a vontade de Deus seja o seu alimento, que se alimentar, que beber da fonte da vida de Jesus, essa seja a grande saciedade para você, e que a morte nunca seja um temor, seja uma celebração, porque quando ela vier, nós vamos para a glória eterna. Vamos ficar de pé, amados? Está aí, amados, o olhar que nós precisamos ter, não o olhar do pagão, comamos e bebamos que amanhã morreremos, que gera uma irresponsabilidade, gera uma vida vazia, uma vida que é vaidade e correr atrás do vento. Que a gente busque, amados, em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, o reino de Deus. E toda vez que você fizer isso, você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que você colocou um sorriso no rosto de Deus, e isso vale mais do que o sorriso em pessoas vãs, né? Coloque um sorriso no rosto de Deus, amados. Coloque. Faça isso. Porque isso você vai ver que isso vai preencher
sua alma e vai te trazer verdadeira satisfação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o teu evangelho é tão profundo, Senhor, que esse mundo é muito superficial, é muito vazio, e as pessoas se surpreendem quando estão cheias de vazio, precisando de medicamentos, sem entender o porquê, quando tua palavra diz claramente que tudo isso é vaidade, correr atrás do vento. Que a gente possa ter o teu olhar para a vida, Jesus, e buscar as coisas que o Senhor buscava, porque aí sim nós teremos a alegria que o Senhor tinha. Faz jorrar, Senhor, faz uma fonte de água no interior de cada um aqui, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nos ensina a andar nos teus caminhos, nos ensina a ter os teus sonhos. Transforma-nos, Pai, para andar nessa plenitude do Evangelho, a escolher sempre fazer o bem, a escolher as coisas eternas, a escolher as coisas do alto. Nós estamos numa vida, Pai, que todos buscam só as coisas materiais, terrenas e passageiras. Então é difícil ir na corrente contrária, mas nós somos um povo que é contrário mesmo. É um povo que vive uma verdade mais profunda e mais real. Nos ensina, Pai, a buscar as coisas do alto. Nos dá pensamentos nobres, pensamentos excelentes. Nos ajuda a ser pessoas melhores a cada dia. Transforma-nos, Pai, pela Tua palavra. Que essa semente que foi aqui plantada, Senhor, possa produzir no nosso coração o que o Senhor quer. Muda o nosso olhar, Senhor. Muda o nosso olhar, para não correr atrás das coisas que os pagãos correm atrás e se afligem por isso. Nos ajuda a descansar em Ti. Nos ajuda a ter paz no Senhor, a ter calma, a ter tranquilidade. Nos dá, Pai, a Tua alegria. Nos enche com a Tua luz, nos enche com a Tua luz. E nos dá um olhar de luz, Pai, para que o nosso corpo seja luminoso. De novo, Senhor, que a Tua vontade seja o nosso verdadeiro alimento. Porque a comida desse mundo é passageira, a comida eterna vai gerar em nós a verdadeira alegria. Salva, Senhor, a todos nós, salva os nossos familiares, salva as pessoas que amamos, Senhor. Que a verdade do Evangelho possa alcançar todos nós, porque nós queremos, Pai, na vida eterna estar junto contigo, junto com os nossos. Salva todos nós e dá-nos arrependimento naquilo que a gente erra e nos dá sempre o estímulo para praticar o Evangelho todos os dias. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.